Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a um Boletim Coppola sobre liberdade de imprensa, um direito fundamental garantido pela nossa Constituição, mas desrespeitado por ministros do próprio Supremo Tribunal Federal. A ONG internacional Repórteres Sem Fronteiras publicou o ranking da liberdade de imprensa 2021. Por essa classificação, o Brasil caiu 4 posições e passou a integrar a tal categoria vermelha, sendo a 111ª nação entre os 180 países analisados. Mas hoje eu quero mostrar para vocês algumas omissões constrangedoras da Rede Globo ao veicular essa notícia. Que, aliás, foi apresentada pela jornalista Maju Coutinho, autora daquele comentário polêmico sobre a reação de trabalhadores e chefes de família ao lockdown e à paralisação econômica. Os especialistas são unânimes em dizer que essas são medidas indispensáveis agora para conter a circulação do vírus. O choro é livre, não dá para a gente reclamar, é isso que tem. O choro pode ser livre, mas o jornalismo brasileiro não é. Não é livre e está longe de ser imparcial. Tanto que a Globo colocou toda a responsabilidade pela queda do Brasil nesse ranking de liberdade de imprensa nas costas do presidente da República. A emissora não deu um pio sobre as violações à liberdade de expressão promovidas pelo STF, que incluem censura de matéria e prisão de jornalista. Portanto, o objetivo desse meu vídeo, como profissional de comunicação, é fazer uma crítica construtiva à atuação dos meus colegas globais. Porque não interessa ao Brasil uma mídia sem credibilidade. A imprensa tem atribuições fundamentais no regime democrático, inclusive o papel de fiscalizar os poderes da República, mas todos eles, não apenas a presidência e o governo federal. Por isso, eu peço que você compartilhe esse vídeo, para que a minha crítica alcance tanto quem consome quanto quem produz a notícia. Aliás, por favor, além de compartilhar o vídeo, marque nos comentários uma pessoa querida que, assim como eu, escolheu uma carreira de comunicação, especialmente estudantes e profissionais de jornalismo, de publicidade, de marketing, de assessoria de imprensa, os influenciadores digitais, gestores de rede social, produtores de conteúdo e por aí vai. Pode até marcar o seu youtuber de estimação, caso você ainda não tenha superado essa idolatria adolescente. Vamos começar mostrando em que pé está a confiança da população na imprensa. A última grande pesquisa presencial do Datafolha, com o intuito de medir a credibilidade das instituições, foi publicada em 2019. Para surpresa de ninguém, as Forças Armadas ocupam o primeiríssimo lugar em termos de prestígio popular. Por sua vez, a imprensa merece a confiança de apenas 21% dos entrevistados, ou seja, só uma em cada 5 pessoas confia muito na imprensa brasileira. Já em 2020, a Poder Data, em parceria aí com a Rede Bandeirantes, publicou outra pesquisa com resultados ainda mais alarmantes. Vejam só isso aqui. Poder Data mostra a queda de confiança dos brasileiros na imprensa. Desconfiança sobe 10 pontos percentuais. 50% dizem confiar mais ou menos. Só 18% a consideram muito confiável. E só fazendo uma observação sobre essa métrica da desconfiança, que disparou 10 pontos percentuais em menos de um ano. A desconfiança consiste na soma de quem confia muito pouco com quem não confia nada. E essa é a situação de quase 1/3 da população brasileira, de acordo com esse levantamento. E aí eu te pergunto, qual seria a reação mais inteligente e intelectualmente honesta dos grupos de comunicação e dos profissionais da mídia diante desse cenário de quebra de confiança com o público? A meu ver, as redações deveriam fazer uma autocrítica, reconhecendo que o trabalho do jornalista, ao relatar os acontecimentos, está descambando para a militância política e está se descolando dos fatos. A propósito, idealmente, os veículos de imprensa deveriam assegurar uma pluralidade de pontos de vista também na hora de analisar esses fatos e de tecer comentários. Mas não. Ao invés de fazer uma autocrítica legítima, a imprensa prefere reagir de forma soberba, não reconhece seus próprios erros e ainda se vitimiza, arranjando um culpado externo para o seu fracasso de credibilidade. É isso que está por trás da escolha editorial da Globo ao divulgar apenas uma das justificativas do relatório para a sofrível performance brasileira no ranking de liberdade de imprensa. O diretor regional da ONG Repórteres Sem Fronteiras, na América Latina, disse que o trabalho da imprensa brasileira se tornou especialmente complexo depois da eleição do presidente Jair Bolsonaro. O presidente e seus filhos, que ocupam cargos eletivos,
E vários aliados dentro do governo insultam e difamam jornalistas e meios de comunicação quase todos os dias. Esses ataques multifacetados estão seguindo uma estratégia cada vez mais estruturada de destruir a credibilidade da imprensa como um todo, de semear a desconfiança no trabalho dos jornalistas e, gradualmente, construir a imagem de um inimigo comum. Isso é muito grave. É isso, a gente pediu uma posição lá do Palácio do Planalto, mas, por enquanto, não tivemos resposta. Bom, em primeiro lugar, vocês já sabem, eu sou contra grosserias no debate público, inclusive e principalmente aquelas vindas do presidente da República. Mas eu queria fazer algumas observações sobre esse trecho para vocês enxergarem a manipulação da notícia. Percebam que primeiro a Maju oferece ao telespectador uma versão atenuada da crítica e depois deixa o ataque mais contundente para o especialista, usando tal apelo à autoridade para reforçar a opinião da Globo. Isso fica ainda mais claro quando a Maju não se aguenta e, de forma despretensiosa, faz um breve juízo de valor depois da fala do diretor da ONG. Isso é muito grave. É isso. É isso mesmo. Mas o que a Globo não mostrou foi a justificativa completa dos Repórteres Sem Fronteiras para colocar o Brasil tão lá embaixo no ranking da liberdade. Aspas, ameaças, agressões, assassinatos. O Brasil continua sendo um país particularmente violento para a imprensa. Na maioria dos casos, esses repórteres, locutores de rádio, blogueiros e outros profissionais da informação estavam cobrindo histórias relacionadas à corrupção, políticas públicas ou crime organizado em cidades de pequeno e médio porte, nas quais estão mais vulneráveis. O que se percebe por esse trecho é que o principal fator para o fiasco do Brasil no ranking da liberdade não é fruto de discursos abstratos ou em razão da incivilidade do presidente no trato com a imprensa. Não. O maior problema enfrentado por profissionais da informação no Brasil é violência física ou a sua ameaça. Nesse sentido, aquele caso obscuro da prisão do jornalista e blogueiro Oswaldo Eustáquio, e o tratamento a que ele foi submetido no cárcere são infinitamente mais graves do que qualquer palavra ofensiva proferida pelo presidente da República. Depois de se acidentar na própria cela, Oswaldo Eustáquio está com tornozeleira eletrônica, em prisão domiciliar e sem acesso às redes sociais. Adivinhe por ordem de quem? Do ministro Alexandre de Moraes, que também é relator do inquérito inconstitucional das fake news e cuja análise de impeachment foi peticionada por escrito por mais de 1% da população brasileira. E aí, você ainda acha que o verdadeiro obstáculo à liberdade de imprensa no Brasil é o Bolsonaro? Mas vamos ver o trecho do relatório que vocês nunca vão ver na Globo. Aspas. A paisagem midiática brasileira ainda é bastante concentrada, sobretudo nas mãos de grandes famílias, com frequência próximas da classe política. Isso é a própria definição, a descrição da família Marinho e das afiliadas regionais da Rede Globo, muitas delas controladas por oligarquias políticas. E essa é uma realidade antiga, pessoal. Vejam essa matéria aqui de 2001 da Folha de São Paulo que eu garimpei para vocês. Políticos controlam 24% das TVs do país. Afiliadas da Rede Globo lideram ranking de ligações com políticos. A Rede Globo tem 21 afiliadas ligadas a políticos. Entre os políticos ligados comercialmente à Globo estão os ex-presidentes da República, José Sarney e Fernando Collor de Mello, e 3 governadores. Isso a Globo não mostra e nunca vai mostrar, porque essa é a prova eloquente de que, na verdade, a nossa maior emissora de televisão atrasa a liberdade de imprensa no Brasil há décadas. Culpar o Bolsonaro, nesse caso, é lançar uma cortina de fumaça para um problema estrutural e antigo da mídia brasileira que está concentrada em oligopólios e sujeita à influência de projetos de poder. Então, se você concorda com essa análise, por favor, prestigie a liberdade de imprensa e compartilhe esse vídeo. E para quem estiver assistindo esse conteúdo pelo YouTube, eu gravei um conteúdo extra sobre a primeira parte dessa notícia veiculada pela Globo. Ali é possível identificar um pouco mais do viés político e ideológico por trás do texto lido e interpretado pela Maju Coutinho. Muito obrigado, não percam a esperança no Brasil e fiquem com Deus. Saudações aos inscritos no canal, bem-vindos a esse conteúdo de bônus. Bom, sem enrolação, vamos dar uma olhada nesse pequeno trecho da notícia que estabelece relações e comparações entre os países. É o
4º ano seguido de queda. E com essa piora aqui, o Brasil passou para a categoria vermelha, onde o trabalho dos jornalistas é considerado difícil, duro. Estamos ao lado aqui de países como Venezuela, também Bolívia, boa parte de países africanos e do Sudeste Asiático. Em situação pior, só mesmo as ditaduras como China e Coreia do Norte e teocracias como Arábia Saudita e Irã, que aparecem aqui em preto no nosso mapa. Concorda que o fato do Brasil ocupar a mesma categoria que a Venezuela, em termos de liberdade de imprensa, indica que a metodologia do Repórteres Sem Fronteiras é muito falha? E essa discrepância devia ter sido apontada pela Globo, não utilizada para reforçar a crítica incompleta feita na matéria. Vejam aqui o relatório de 2019 do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. Aspas, Venezuela, os esquadrões da morte e tortura contra opositores, diz ONU. E falando especificamente sobre a imprensa no regime do Nicolás Maduro, jornalistas relatam rotina na prisão na Venezuela. 79 foram detidos em 2019. O número é 36% maior do que no ano anterior. Cerca de 40 jornalistas venezuelanos vivem no Brasil como refugiados. Essa situação de controle estatal da imprensa, de perseguição policial a críticos e opositores do governo, não tem nada a ver com a realidade brasileira. E também é curioso observar que a reportagem da Globo não qualifica a Venezuela como a ditadura que ela é, e ainda sugere, de forma bem implícita, é verdade, que o país é uma democracia. O texto faz isso associando a Venezuela a regimes democráticos e opondo a Venezuela às ditaduras que são mencionadas na sequência. Prestem atenção. O Brasil passou para a categoria vermelha, onde o trabalho dos jornalistas é considerado difícil, duro. Estamos ao lado aqui de países como Venezuela, também Bolívia, boa parte de países africanos e do Sudeste Asiático. Em situação pior, só mesmo as ditaduras como China e Coreia do Norte. Vocês conseguiram perceber? Ficaria muito forçado associar o nosso país a uma ditadura, por isso essa qualificação é omitida. Então, dessa forma, fica um pouco mais fácil levar o espectador, conduzir o espectador a fazer uma associação absurda entre liberdade de imprensa no Brasil e na Venezuela. E tudo isso para que o presidente da República seja identificado, né, pelo público, pela audiência, como uma figura autoritária e responsabilizado exclusivamente pela queda no ranking. É isso. E como diria a Maju, o choro é livre. Bom, muito obrigado por terem acessado esse conteúdo extra. E se você gostou da análise, por favor, eu insisto, compartilhe o vídeo e convide mais uma pessoa querida para o nosso canal. Um abraço.